Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar num livro assim muito lindo que ele fala sobre o início da igreja. Esse livro é o Atos dos Apóstolos e quem escreve este livro é Lucas. Inclusive nós sabemos pouco sobre a pessoa de Lucas. Ele escreveu o terceiro evangelho, porque nós temos Mateus, Marcos e Lucas, e depois o evangelho de João. E ele escreve também Atos dos Apóstolos. E Paulo, ele cita Lucas somente 3 vezes em suas cartas. Ele cita em Filemão, ele cita em Colossenses e ele cita Lucas em uma de suas cartas ao jovem pastor Timóteo. E chegamos à conclusão que Lucas, ele não era um judeu, ele era um grego. Se você ler a saudação final de Paulo, quando ele escreveu uma carta à igreja que estava em Colossos, ele cita o nome de 3 homens e ele fala que esses 3 homens, eles eram os únicos da circuncisão, ou seja, eles eram judeus. Ele cita Aristarco, ele cita Marcos, que era primo de Barnabé, e ele cita Jesus, chamado Justo. E ele fala que estes são os únicos da circuncisão. E ainda cita aqui em Colossenses, depois ele fala de Epáfras, ele fala de Demas e ele fala de Lucas. Então, chegamos à conclusão que Lucas, ele era provavelmente grego. E ele escreve este livro aqui. E o interessante é que Lucas, ele destina o seu livro não para um grupo de pessoas. Ele tem todo o trabalho em escrever tanto o evangelho que leva o seu nome como o Atos dos Apóstolos para uma pessoa. E essa pessoa era Teófilo. E no evangelho ele fala excelentíssimo Teófilo. Nós não sabemos quem era esse Teófilo. Seria um oficial romano de destaque? Até porque se você lê alguns textos nas cartas de Paulo, ou melhor, aqui no livro de Atos, sempre que Lucas ele vai falar sobre Paulo, quando Paulo se dirigia a algumas autoridades romanas, ele colocava excelentíssimo. Não sei. Onde a Bíblia se cala, eu não devo erguer a minha voz. Então, o fato é que esse Teófilo era um homem ilustre, porque ele é chamado de excelentíssimo. E o restante não sabemos. Em meu livro anterior, ele começa assim no versículo 1, em meu livro anterior, que é o Evangelho, que leva o seu nome, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então ele fala assim, olha, eu praticamente, Teófilo, estou escrevendo, relatando a história sobre Jesus. Tudo que Jesus ele começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus. E impressionante que o Evangelho de Lucas, escrito por ele e foi destinado também a Teófilo, ali o relato fala
do que Jesus fez e do que Jesus ensinou quando ele estava em um corpo humano. Agora aqui, no livro de Atos, Lucas ele relata o que Jesus continuou a fazer e a ensinar através do seu corpo, que é a igreja. Então, primeiro relato, Jesus em corpo humano. E agora o que Jesus continuou fazendo através do seu corpo, que é a igreja. E ele fala que ele deu instruções para os apóstolos até ser recolhido aos céus. E no versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Lucas aqui ele não relata quais eram estas provas indiscutíveis, que não poderiam ser discutidas, eram provas irrefutáveis a respeito da ressurreição de Cristo. Não sabemos. Seria o fato de Jesus ter apresentado vivo, comido pão e peixes, ter aparecido para os discípulos e pedido que Tomé tocasse nas suas feridas? Nós não sabemos quais eram estas provas indiscutíveis. E ele prossegue: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, porque o reinado de Deus sobre o coração do homem, e a vida dos que creram em Cristo começa a partir do momento em que eu creio em Cristo. A partir do momento que eu passo a crer em Cristo, aceito Ele como meu Salvador, como único e soberano Senhor, então o reino de Deus é vindo até mim, porque eu passo a pertencer a esse reino invisível, que o soberano, o poderoso, aquele que está no domínio é Jesus. E ele diz aqui que por um período de 40 dias, Jesus morreu no período da Páscoa, e ele ainda continuou aparecendo para os seus discípulos, os seus apóstolos, por um período de 40 dias. E lembre-se que no dia em que os discípulos eles receberam o Espírito Santo, foi no dia de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50. Então, da Páscoa até o dia de Pentecostes são 50 dias. E Jesus ficou ali aparecendo para eles durante o período de 40 dias, e ele foi assunto aos céus. E ele pediu que eles esperassem ali em Jerusalém até que do alto viesse o Espírito Santo. Então, eles esperaram mais 10 dias. Inclusive está em João 14, 16, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui Jesus prometendo o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, aquele que viria para consolar os irmãos após a partida de Jesus. E no versículo 4 ele continua: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, a qual eu já li, João 14, 16, da qual lhes falei. Pois João batizou com água para o arrependimento, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eles receberiam o dom do Espírito Santo. E diz aqui que então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Por que eles fizeram a pergunta? A maioria daqueles que estavam ali naquele momento no Monte das Oliveiras, eles eram judeus. Sendo judeus, eles tinham uma certa curiosidade, eles tinham um certo anseio em que a nação de Israel
ela se tornasse livre e fosse liberta do poderio do jugo romano. Com certeza isso era uma esperança de todos os judeus, inclusive dos seus discípulos e também dos seus apóstolos. E eles fizeram essa pergunta. E Jesus dá uma resposta não muito agradável, porque ele não diz o período exato em que Israel seria restaurado em sua soberania como Estado, não debaixo de um jugo de um outro país. Ele diz: e ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos, as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha, não é competência de vocês saberem o dia, a data específica em que Israel será restaurado. Isto compete ao meu Pai que está no céu. E Ele é soberano e Ele não quer revelar para ninguém. Pode ver que Ele estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, ele diz, mas, fique tranquilo com relação à restauração a Israel. No tempo certo, Deus vai fazer isso. Deus é soberano e Ele é que coloca reis, tira reis, Ele abate o poderoso, levanta o oprimido. Deus é tremendo. Então não precisa de preocupar com isso. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, vocês serão minha testemunha começando pela sua casa, depois na sua vizinhança, depois nos bairros e depois até os confins da terra. Ou poderíamos, começando pela igreja, pelos bairros ou pela cidade e depois pelos estados e até os confins da terra. Então vocês serão as minhas testemunhas, porque vocês estão vendo que eu morri, eu ressuscitei e agora estou sendo assunto aos céus. Vocês serão as minhas testemunhas. No versículo 9 ele diz assim, impressionante que aqui Jesus ele estava, antes de continuarmos no 9, o que eu acho interessante aqui, quando Jesus fala, mas recebereis poder do Espírito Santo, o que eu acho lindo isso aqui, que Jesus deixou de estar fisicamente com os seus discípulos para estar espiritualmente acessível a todo momento. Do céu agora Jesus reina e Ele intercede por nós. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Então agora, enquanto eles estavam conversando, inclusive na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 5 a 8, Paulo diz que Jesus aparece para mais de 500 irmãos. Primeiro para Cefas, que é Pedro, depois para os 12 e depois pelo menos para 500 irmãos. E por fim, depois ele aparece a Tiago, que era irmão de Jesus, e depois por fim, como abortivo, ele aparece a Paulo. Então 500 testemunhas aí viram Jesus após a sua morte. E agora aqui, ele tendo dito tudo isso a respeito do batismo com o Espírito Santo, que eles seriam revestidos de poder, ele é elevado. Eles estavam ali no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele ficava a leste de Jerusalém, inclusive a porta do templo ela sempre era direcionada para o lugar que o sol nascia, então direcionada para leste. Quem atravessava o Vale do Cedron, passava pelo Jardim do Getsêmani, subia o Monte das Oliveiras. Então quem estava no Monte das Oliveiras tinha uma visão privilegiada ali da cidade de Jerusalém, a cidade velha de Jerusalém. Então foi neste monte, inclusive neste monte, um dia Jesus com mais 4 discípulos, ele falou ali sobre
o sermão escatológico a respeito da sua vinda, e ele falou, mostrou, apontou para o templo que foi construído por Herodes, no período aí de quase 50 anos, e ele falou assim, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi nesse monte que Jesus foi assunto aos céus. E neste mesmo monte Jesus um dia voltará para estabelecer um reinado ali para o seu povo, cumprindo assim a sua promessa. Então, quando Jesus estava sendo ali assunto aos céus, quando ele estava subindo, aqueles homens ficaram fixos, olhando com seus olhares fixos aos céus, olhando Jesus subir. E naquele momento aparecem 2 anjos, varões galileus. Não fica olhando tanto para os céus. Agora é o seguinte, agora é hora de nós, tipo assim, traduzindo, né? Não é hora de ficar mais olhando para os céus. Jesus agora, ele foi para a sua glória, para o seu reino. Agora é momento de testemunhar a respeito de tudo aquilo que ele fez e que ele ensinou. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade à minha meditação no livro de Atos dos Apóstolos. Até lá, fique na paz.